Olá! Nessa aula, nós iremos rever o conceito de literatura, já discutido em sala de aula anteriormente, e vamos pensar algumas funções que a literatura pode ter. Como já discutido em sala de aula, não há um único e definitivo conceito para a literatura. Esse irá variar de acordo com o lugar de fala e a área de atuação. Como a nossa área é a de estudos literários, apresento o conceito elencado por Humberto Eco no ensaio sobre algumas funções da literatura. Literatura. Complexo de textos que a humanidade produziu e produz não para fins práticos, como manter registros, anotar leis e fórmulas científicas, fazer ata de reuniões ou providenciar horários ferroviários, mas antes, gratia sui, por amor de si mesma, e que se leem por deleite, elevação espiritual, ampliação dos próprios conhecimentos, talvez por puro passatempo, sem que ninguém nos obrigue a fazê-lo, com exceção das obrigações escolares. Por meio da literatura, a língua se materializa e se unifica. Sem Dante Alighieri, não haveria a língua italiana unificada, da mesma forma que não pensaríamos na civilização grega sem a Ilíada ou a Odisseia de Homero, a identidade alemã sem a tradução da Bíblia feita por Lutero. A literatura nos convida à liberdade de interpretação, pois propõe um discurso com muitos planos de leitura e nos coloca diante das ambiguidades da linguagem e da vida. A imagem ao lado foi extraída da minissérie Capitu, baseada no romance Dom Casmurro de Machado de Assis. No romance, há uma dúvida que ronda o leitor. Capitu, traiu ou não Bentinho? Essa é uma resposta difícil de ser dada e um dos pontos geniais da obra. Há leitores que acham que Capitu traiu Bentinho e outros que não concordam com essa afirmação. Além de Dom Casmurro, há inúmeros outros exemplos de situações que geram dúvida no leitor e que abrem espaço para sua interpretação, como no conto A Pata do Macaco, de W. W. Jacobs. A batida na porta foi dada ou não pelo filho do casal White que voltara dos mortos? A literatura é uma forma de denúncia social, de mostrar aquilo que setores ou categorias hegemônicos não querem revelar ou debater. A tela ao lado se chama Os Retirantes e foi pintada por Cândido Portinari. Ela expressa a realidade do sofrido povo do sertão que se vê obrigado a abandonar a sua terra à procura de melhores condições de vida. Da mesma forma, Graciliano Ramos dá voz e vez para Fabiano, Sinhá Vitória e seus filhos em Vidas Secas, que lutam para sobreviver às adversidades do sertão. Lembramos também de outra obra, Os Sertões, de Euclides da Cunha, que retrata a Guerra de Canudos no início do século XX. A literatura nos propõe e nos põe a refletir sobre as ações das personagens e as motivações que as levam a tomar determinadas atitudes. Nenhuma pessoa que eu conheça e que tenha lido Medéia de Eurípides ficará passiva diante do ato de Medéia matar os seus próprios filhos. Alguns condenam de forma veemente a ação da personagem, e outros, em virtude de circunstâncias históricas e sociais, entendem o que ela fizera. A literatura também tem a função de nos divertir, nos entreter, de dar a oportunidade do leitor passar o tempo de forma agradável e prazerosa. Vide os blockbusters literários, como Harry Potter. Um gênero muito utilizado para o entretenimento é o policial. Aqui citamos os romances de Agatha Christie. No presente caso, o livro E Não Sobrou Nenhum. Nele, 10 pessoas estão presas em uma ilha e começam a morrer. Todas as mortes estão ligadas a uma música
A Música da Ilha do Soldado. A literatura não tem o poder de modificar a realidade, mas de suscitar uma reflexão, nos fazer reavaliar a nossa realidade, as ações que a cercam, os nossos comportamentos, proporcionando assim uma transformação. Veja agora o trailer do filme Fahrenheit 451 de 2018, uma adaptação da obra homônima de Ray Bradbury. Now, have any of you guys ever seen one of these bad things for real? We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. What's wrong, Montag? Your vitals have been off recently. Did firemen used to put out fires? That's a classic lie. Have you used your drops today? I want to know why we burn. We are not born equal. We must be made equal by the fire. And then we can be happy. I got things inside my head that don't make sense. Dreams that I can't explain. Reed, before the men come back, do you want to know what's inside these books? Insanity. They're lying to you. What aren't you telling me? You never do anything. You're just like Beatty. I'm not like Beatty. We have an important task for you. If anybody sees me, I'm dead. The danger is real and immediate. We need to get ahead of it. What if I tell these people what you do? Words are a terror, son, I know. Knowledge is a dangerous thing. Esse texto nos põe a refletir o que poderia acontecer se os livros fossem banidos e criminalizados. As pessoas não teriam empatia, não teriam sentimentos e todos os benefícios que a literatura traz. Antônio Cândido, um dos maiores teóricos da literatura no Brasil, nos brinda com um ensaio A Literatura como um Direito, do qual extraiu o seguinte trecho. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável deste universo, independente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. A literatura e a ficcionalidade atravessam o nosso dia a dia, queira ou não o indivíduo. Agora, mediante este vídeo e a leitura dos materiais de apoio, responda ao Fórum 4.